Esdras capítulo 7, no verso número 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Apenas esse versículo, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Diga assim: dedicar a estudar, praticar a palavra e ensinar a palavra. Pega a Bíblia. Você tem a Bíblia aí nessa mídia aqui de papel? Você tem? Tem ou não? Se você tem, coloque aqui então. Se está no celular, então coloque o celular aí no coração agora. Aí, tá? A mensagem está aí, não é? Coloque a mensagem no seu coração. Coloque a palavra no seu coração. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Fale com Deus agora e peça para Deus falar com você. Diga assim: Deus, tu és o meu Pai. Fala comigo nesta manhã. Me ensina, me corrija e me cura por meio da tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Glórias a Deus. Amados, no domingo passado, Deus colocou no meu coração já alguns dias atrás de falar sobre outubro com paixão. O que faz a diferença entre o comum, que a gente chama de medíocre, aquilo que é médio, e o fora de série é a paixão. Ok? Se você encontrar um aluno na escola apaixonado, ele tira 10. Se você encontrar um medíocre, ele tira 5, 6, ele passa. Se você encontra um ridículo, ele tira 0, 1, 2. Então, o que faz a diferença, o que faz o destaque na vida de um funcionário numa empresa, ele ser promovido, ter um salário melhor, maior, é porque ele é apaixonado por aquilo que ele faz e ele é mais dedicado. Então, a vida de um cristão também, um cristão apaixonado pela presença de Deus, ele passa mais tempo em oração, ele vigia a sua alma. Inclusive, a Bíblia sempre fala assim, que vem primeiro vigiar, depois orar. Tem gente que ora demais, mas não vigia. Então não adianta nada, ora demais, sobe no monte, fala línguas, mas não vigia e cai nas tentações toda hora e tal. Mas Jesus nos ensina a vigiar e orar. Vigiar é prestar atenção, é estar apaixonado, não apenas na hora que eu estou na oração, é estar apaixonado todo o tempo pela presença do Senhor. E é interessante que algumas coisas elas têm época, não é? Algumas paixões elas têm época. Você precisa ver molecada correndo atrás de pipa aí quando cortam a linha. Alguém infelizmente usa o cerol ainda, corta a linha do outro, aí o outro quer aquela pipa, sai desesperado, irmão. Aí é o momento que acontece atropelamento, mas eles estão apaixonados pela pipa. Sobe na árvore, parece um gato, né? Estão apaixonados por aquilo. Só que, graças a Deus, de certa forma, acaba o mês de julho e acaba o mês de fevereiro, que é as férias, aí todo mundo se acalma mais, acabou a paixão, não é? Mas quando algumas coisas na vida, elas têm um período de paixão. Inclusive, a paixão é uma coisa que é um período, mas esse é um assunto para outro dia. Mas o amor é algo permanente. A Bíblia diz que Deus se apaixonou pelo homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não somente naquela época, não somente quando ele foi crucificado, naqueles dias, enquanto ele curou os paralíticos, e curou os enfermos, e multiplicou os pães e peixes, mas todo aquele que nele crê, inclusive antes dele, os que criam na palavra dele, que sacrificavam os seus animais, na direção que Deus deu para Moisés,
todos aqueles animais que morriam, os cordeiros, as vacas, que consagravam a Deus para perdoar pecados, para oferecer a Deus, tudo isso, aquilo era uma figura daquilo que viria depois. E quando João Batista viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o último a ser sacrificado. Não precisamos mais sacrificar. Aqueles que tinham sacrificado antes, que apaixonavam-se por Deus, pela sua palavra, pela lei, pela orientação de Deus, toda aquela figura, aquelas figuras que foram utilizadas, aquelas situações, aquelas cerimoniais que foram feitos, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, tudo aquilo ali teve efeito consumado, quando ele falou lá na cruz: está consumado. Então a paixão de Deus pelo homem não foi apenas quando Jesus veio, mas quando Jesus veio tornou-se notório, notável, visível, perceptível, abrangente, alcançou toda a humanidade. Antes do Senhor Jesus, o sacrifício dele foi perfeito, porque tudo aquilo que tinha acontecido antes dele, com temor a Deus, se consumou. Todo aquele povo que já morreu antes de Jesus foi perdoado, foi salvo, por causa do temor de Deus e a obediência à palavra de Deus. E aqueles que viriam depois do Senhor Jesus, nós aqui no século 21, no século 20, 19, 18, 17, 16, 15, todos os que creram no sacrifício de Cristo, morreram salvos, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, porque a paixão de Deus pela humanidade não é temporal, não é janeiro ou fevereiro ou julho, é todo o tempo. Nós estamos vendo nesses dias, eu fui lá no shopping, lá, chique demais, gostoso, né? No shopping. Quem vai no shopping aí, irmão? Se você não for, você está perdendo. De vez em quando é bom você ir. E vá com dinheiro, que você vai precisar gastar lá. Você vai ter que, se você for sem dinheiro, melhor não ir, não vai. E daí, eu fui lá na praça da alimentação, numa área assim, estava cheio de gente sentado assim. Eu pensei: nossa, parece que está tendo um culto aqui, o pessoal está conversando sobre a Bíblia, será? Aí não, eles estavam trocando figurinha da Copa do Mundo. Figurinha da Copa do Mundo. Aquelas coringas que você não acha de jeito nenhum, né? Aí tenta achar com o outro. Você não tem essa, você não tem o Neymar, você não tem aqui o Messi, você não tem aqui. É uma paixão. Daqui a pouco, tomara que o Brasil seja campeão, né? É legal, é bom, né? Acho que é legal a gente se alegrar, né? Aí depois acaba a Copa, acabou. Aí só daqui 4 anos. É igual a eleição também. Que depois acaba, graças a Deus, né? Aí depois, só daqui 4 anos, começa tudo de novo. Algumas coisas, algumas paixões são temporárias, mas o amor de Deus, a paixão de Deus pela humanidade continua sempre a mesma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que o Senhor merece uma salva de palmas, que o coração dele está ardendo por nós. Mais forte essas palmas, glorifique ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Jesus te ama. E é interessante que tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, a questão da paixão, a questão tudo está na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos dá entendimento e separação, ela nos leva a entendermos o que é parte da nossa alma e o que é nosso espírito. O espírito é aquilo que nos dá contato com Deus. E a alma são os nossos desejos, as nossas vontades. Quando você lê a palavra, você passa a entender o que é de Deus e o que é de você mesmo, e o que é do mundo, e assim por diante. Por isso, citamos agora há pouco os Salmos, que fala, que o Davi fala assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Semana passada, de noite, eu falei sobre apaixonados pela presença. Hoje eu vou falar sobre apaixonados pela palavra. A Bíblia diz aqui que no período de Esdras, o povo de Israel ficou cativo 70 anos na Babilônia, e quando eles voltaram para a sua terra, para reconstruir as suas vidas, foram reconstruídos os muros de Jerusalém, e foi reconstruído o templo que tinha sido também quebrado, destruído. O templo suntuoso de Salomão já não existe mais, ele se reconstrói então um templo. E é interessante que a palavra de Deus fala que Esdras foi aquele que foi responsável por instruir o povo
acerca da lei do Senhor. Porque eles sofreram lá na Babilônia, cativos, foram levados presos, ficaram subservientes, acho que é essa a palavra, servindo ali como escravos, porque eles esqueceram da palavra de Deus. Então você observa que quando a gente não cumpre a palavra, não vive a palavra, nós vamos colher consequências. Quando a gente obedece, cumpre a palavra, vem a colheita, vem a recompensa. Mas quando a gente ouve a palavra e não pratica, vem a consequência. Você quer a consequência ou quer a recompensa? Eu quero a recompensa. Então você observa que Esdras, aqui no capítulo 7, no verso 10, a Bíblia está relatando que ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor é ler mesmo a palavra de Deus, é conhecer, é buscar conhecimento e entendimento. Em João capítulo 1, verso 1, o apóstolo escreve assim: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo é a palavra se fez vida na pessoa de Jesus. Como que eu conheço Jesus, pastor? Através das Escrituras, não é através de achismos, não é através de histórias de pessoas ou de sensações, de experiências emocionais que eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus por meio das Escrituras, da palavra de Deus, porque Ele é a palavra viva. Então, observe que Esdras aqui, no Antigo Testamento, ele se dedicou a estudar, ele decidiu dedicar-se a estudar a palavra. Jesus ele fala em João 5,39 que as palavras, as Escrituras é que testificam dele. Jesus está dizendo assim: se quer me conhecer, procure-me nas Escrituras. A outra coisa que a gente entende, que a palavra é a nossa regra de fé e prática. Existem hoje muitas invenções. Se eu trouxer aqui fulano de tal, cantor X, vai vir 5.000 pessoas aqui, irmão, reúne. Mas você fala assim: gente, hoje nós vamos estudar a palavra de Deus que fala do Senhor Jesus. Fica 5 pessoas. Vai acabar o culto aqui, muitos de vocês vão embora, não vão ficar na escola bíblica. Porque não estão decididos a estudar a palavra. Vocês estão querendo somente sensações, experiências, conhecer o poder de Deus. Mas Jesus fala assim, que não dá para conhecer o poder de Deus sem conhecer as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Muitos de nós queremos ter mais intimidade com Jesus, mas não queremos a palavra do Senhor Jesus. Somos preguiçosos, fala a Deus. Preguiçosos para ler a palavra. Arrumamos um monte de coisa para fazer, mas não lemos a palavra. Então é importante demais que isto não compete a Deus colocar essa paixão em você, mas compete a você dar um estalo na sua mente, na sua alma, e reconhecer que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, não hão de passar. Se você ler a palavra de Deus, se dedicar a estudar a palavra de Deus, você vai errar menos. Quando você erra menos, consequentemente, acerta mais. Eles foram cativos porque deixaram de adorar ao único Senhor Deus e poderoso Deus, e construíram ídolos, se desviaram, se corromperam, fizeram tudo diferente da palavra. De tal maneira que quando também a Bíblia fala que eles estavam ali relendo a palavra e aprendendo de novo, começaram a chorar e se entristecer, porque reconheceram o seu pecado, reconheceram o seu erro, e começaram a chorar, ai Deus do céu, tem misericórdia de nós, que a gente estava tudo errado. Mas Esdras mesmo se levanta e fala assim: gente, hoje não é dia de choro, não é dia de tristeza, mas é dia de se alegrar.
porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando você decide a estudar a palavra, a ouvir a palavra, a viver a palavra, pode ter a certeza que a alegria vai inundar o seu coração, que os tempos de tristeza serão substituídos pela alegria, porque a alegria da palavra de Deus é a nossa força. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, meu irmão? Então nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Por isso, quando você vai decidir alguma coisa na sua vida, verifica se aquilo está de acordo com a palavra, com os princípios da palavra de Deus. Então, Esdras, ele decidiu estudar. A Bíblia diz aqui no verso número 10, tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Outra coisa que a Bíblia diz aqui, que ele se dedicou para cumprir a palavra de Deus. Não basta apenas conhecer. Tem gente que é PhD, tem um cabeção grandão assim, conhece o mundo, escreve filosofia e poesia, mas está se matando nas drogas, está querendo tirar a própria vida. Há pessoas, gente, que ganham 50 vezes mais que o seu salário, mas estão com dívidas, que você que às vezes ganha um só, vive uma vida apertada, mas não tem. E às vezes você fala assim, você explica para eles que você ganha um salário, e ele fala, mas não entendo, como é que pode isso? É porque nós vivemos na prática da palavra de Deus, e Deus ele multiplica e dá entendimento e sabedoria para nós. Tem pessoas muito mais habilitadas que você, que fizeram faculdade, que são preparadas, mas estão desempregadas. Porque o fato de conhecer simplesmente não significa que a minha vida vai ser transformada. A nossa vida é transformada quando aquilo que nós entendemos, nós buscamos praticar e viver. Jesus ele falou assim, com poucas palavras, eu preciso pregar hoje, que existe um homem prudente, um homem sábio e um homem louco, insensato. Qual que é a diferença entre os dois? É que aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica, ele é inteligente, sabe, ele constrói a sua casa sobre a rocha. O alicerce é forte, é duro, é resistente, e constrói a casa. Mas o insensato ele constrói na areia. Então ele ouve a palavra, mas não pratica. E daí quando vem um vento de doutrina, quando bate na sua porta algum outro religioso querendo ensinar um outro princípio, a casa cai, porque você não conhece as Escrituras. Às vezes você conhece quem fala das Escrituras, mas você mesmo não conhece as Escrituras. E chega um momento que você começa a questionar aquilo que o outro está dizendo, e começa a acreditar naquilo que aquele está dizendo. Acho que você entendeu. Ou vem uma dificuldade, uma prova, uma luta na sua vida. E quantas vezes eu já vi casas tão bonitas, tão bem pintadas, construídas, uma casa linda. Nós moramos numa casa lá em Salto, que era uma casa grande, grande mesmo, 4 quartos, tinha 2 suítes, lavava e banheiro embaixo, era um negócio a casa, grandona mesmo. Foi um negócio de ocasião que a gente encontrou, que Deus, na verdade Deus prepara tudo, Deus é jóia, o resto é bijuteria, irmão. Mas a casa apresentou algumas trincas, o chão assim estava abrindo, eu falei, nossa, vamos sair daqui, vamos mudar de casa. Porque não foi edifício, não foi bem edificada, o alicerce estava ruim. Graças a Deus que a casa está lá, ainda não caiu não. Mas quando uma casa, ela só tem aparência, mas não tem solo firme, estou falando nisso, tem aqui o irmão que trabalha aqui com fundação, ó. Se você precisar de fundação, fazer buraco no chão e encher de concreto, essas coisas, bater estaca, fala com o Robertson Teodoro. Tem uma empresa sobre isso. Então, observe, quando não há solidez no solo, no alicerce, o alicerce não é firme, não há prática da palavra, derruba a casa, irmão. E Jesus fala assim, que é grande a sua queda, está lá em Mateus capítulo 7, não precisa ler, mas está escrito lá. Então não basta ouvir, é necessário praticar. Não basta conhecer, é necessário viver. E é interessante que aqui o Esdras, ele se dedicou a estudar e a praticar.
Às vezes você vai ter que renunciar, e Jesus já fala mesmo, negue-se a si mesmo. Para praticar a palavra, muitas vezes você vai ter que falar não para algumas outras coisas. Alguns colegas na escola, na faculdade, vão te oprimir, te pressionar, para você se desviar da palavra. Mas se você está disposto a praticar a palavra, talvez alguém te ridicularize, alguém levante calúnia sobre você, alguém te pressione, te persiga, alguém te mande alguma coisa para te entristecer, por causa que você está na palavra e você fala assim, eu vou viver igual todo mundo, não tem jeito. Não, tem jeito sim. Jesus falou que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra. E pode vir troca de governo, mudança de moeda, pode vir de tempos de escassez e tempos de abundância, tempos de muita colheita, tempo de escassez, de estiagem, mas o Senhor e a sua palavra nos sustentarão todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Então Esdras se dedicou a estudar, a praticar. Não basta apenas estudar, é necessário praticar. E por fim, a Bíblia diz que ele também aqui se dedicou a ensinar. Por que o Esdras pegou essas 3 virtudes, estudar, praticar e ensinar a palavra? Porque ele se apaixonou pela palavra. Ele não se apaixonou pelo ministério. Esse é um outro assunto, quem sabe outro dia a gente prega. Ele não se apaixonou pela posição de ser um líder. Ele se apaixonou pela palavra. Pela palavra. Será que poderia um professor educar um aluno se ele não estudar a matéria que ele vai passar anteriormente? Se ele não acreditar que aquilo ali é necessário, importante e real para a formação do caráter e do conhecimento daquele que está ouvindo? Às vezes a gente encontra muitos professores que vivem de improviso, que não se preparam para ensinar, lá na escola mesmo, estou dizendo, ok? Pessoas que às vezes não têm um planejamento de aula, não têm um material didático impresso, eles não estão preparados para ensinar, porque muitas vezes fazem o que dá. Esse aqui tá bom, vou passar esse aqui mesmo. Ai Jesus, espero que não tenha nenhum servidor público aqui, né? Mas se tiver também, amém. Nós precisamos ser caprichosos naquilo que a gente faz. Eu costumo dizer que se alguém se torna engenheiro, ele deve aquilo ao seu professor, às vezes do fundamental, né? Que fala hoje do primário, né? Nós que somos mais experientes, do primário, no médio, que nos ensinaram lá atrás. Se a gente não tivesse passado ali naquela matéria, naquela época, não passava de qualquer jeito, não. Não aprendeu, vai ficar. Tinha uns grandão na minha sala assim, quando era criança, né? Repetiu de ano. Várias vezes. Então nós precisamos, além de dedicar-se a estudar, praticar e ensinar a palavra. Então o Esdras passou ali, equipes de escola bíblica, e começou a passar no meio do povo, a ensinar a palavra, a ensinar o que estava escrito. A gente está escrito aqui, é assim que devia ser, você está entendendo? Tem que ser assim e tal, explicando, lendo, marcando, ali anotando e ensinando o povo. Porque hoje o Google ensina muita coisa. Inclusive no Google também tem a palavra. Se você procurar lá, você vai achar. O Dr. Google vai ensinar muita coisa. Mas existem coisas que dependem não apenas da leitura, do conhecimento, mas sim da nossa prática, da nossa atitude. Então procure conhecer mais a palavra de Deus. Em Oséias 6,3 diz assim: o meu povo perece, sofre, porque falta conhecimento. Falta conhecimento. Observe outra coisa, meu querido. Há pessoas que às vezes são bonitos, né? Bonitas. A moça lá, jovem, um corpo bonito mesmo, aquela pele. Mas às vezes na hora que ela abre a boca para falar, você fala assim: credo. Xé. Você moça que se encanta com o rapazão lá, não é? Oh, que bonitão, hein? Minhas irmãs falavam: é um pão. Não sei o que ela quis dizer com isso, mas tudo bem.
Cresci no meio de 4 mulheres. Uma vez o pão não queria trabalhar, né? O pão tinha uma lábia para falar, mas não tem conhecimento. Você vai casar com uma joia linda, mas vai ter que trabalhar muito para manter essa joia funcionando, polida, porque ele não vai trabalhar não. Cuidado. Se liga, cabeção. Porque por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. A primeira coisa que o ser humano vê, a primeira coisa que a gente nota é o que a gente vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Então se aplique a conhecer a palavra de Deus para você ter solo firme. Eu preciso encerrar. Outra coisa, nós ensinamos com o nosso testemunho. Você que é servo de Deus, serva de Deus, o seu filho, ele não vê tanto o que você conhece no sentido de aquilo que você fala, mas aquilo que você pratica. Se o seu filho encontra ali um copo de cerveja na sua mesa, ou se sua filha vê você fumando, você pode conhecer muitas escrituras, mas a sua prática, sua praxis está errada. Você está vivendo fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Viciados não herdarão o reino dos céus. Não importa qual for o vício. Se tem aqui duas opções, duas sugestões. Então você observa que lá em Deuteronômio 6, 4, vamos abrir lá para a gente encerrar. Deuteronômio 6, no verso 4, 6, 4. Você nunca é neutro. O que você está influenciando alguma coisa, alguma pessoa, melhor dizendo. Tanto na sua casa, muito mais na sua casa, mas na empresa, no comércio, na escola, onde você está. Quem você é influencia sempre alguém. Não dá para lavar as mãos com relação a ser um cristão e não estudar a palavra. Não dá, eu sou cristão, só que eu não consigo estudar a palavra. Não dá. Porque a gente precisa se apaixonar pela palavra. Ouve, 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pode mudar, por favor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Paixão. Amar a Deus e se apaixonar por Ele, pela sua presença, mas também pela sua palavra. Vamos lá, o outro. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. O próximo. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deixa um pouquinho aí mesmo. Lá pode ser a outra. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Olha o próximo, diz assim: escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Até o 9, é esse? Ok. Volte um pouquinho então, mas esse, pare um pouquinho aí. Ensine com persistência. Hoje esta geração é uma geração preguiçosa. Existem empresários que não querem ensinar a sua profissão para o outro, que já sabe que o outro vai traí-lo. Então ele não ensina só parcialmente, só para fazer o serviço, só para dar para o gasto e manter aquele ali empregado o resto da vida. Mas existem alguns que são mais excelentes, que estão seguros de si, que se atualizam, que apertam sempre na sua mente o F5, que se preparam para o mercado de trabalho, que não tem medo de ser feliz, que ensinam o outro de fato a profissão. E pode ser que o outro saia da empresa e abra um negócio concorrente, mas quando ele sabe o que está fazendo e sabe quem é, confia no seu trabalho, confia em Deus, ele não tem medo de perder clientes, porque ele sabe que aquilo que ele aprendeu durante toda a sua vida vai mantê-lo para todo sempre. Ele tem confiança, autoconfiança.
Às vezes também nas igrejas não se ensina a palavra de fato, não se faz discípulos com medo de que o discípulo cresça mais do que o professor e abra um negócio concorrente e se perca as ovelhas. Mas todo aquele que ama a palavra de Deus e nela persevera, a luz brilha em seus caminhos e em seus passos. Não tem medo de ensinar toda a verdade, em todo o tempo. E sabe que aquele discípulo e aquele filho vai ser até melhor do que ele. O pai ensina o seu filho para que ele seja melhor do que ele. Os nossos filhos irão mais longe do que nós, pais. Eu posso ouvir amém aí? Amém. Glória a Deus. Algumas coisas que eu vejo na Andresa, ela já conquistou quando eu conquistei bem mais idade. Que Deus tenha abençoado as minhas filhas. Mas observe, para encerrar, ensine. Lá em Provérbios 22, 10, se não me falha a memória, diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar. Você não conhece a Bíblia só para você resolver os seus problemas financeiros, os seus problemas de saúde física, os seus problemas aqui agora, os seus problemas conjugais, tudo isso sim, mas você aprende, estuda, pratica para ensinar, abençoar e ser exemplo para os outros. Quem você é faz toda a diferença, seja para o bem ou para o mal. Então observe, meu querido, que Esdras decidiu ensinar o povo, e aqui nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos contar a história bíblica para os nossos filhos antes deles dormirem. Ler as escrituras para eles, contar uma história, a história bíblica. Sempre que a gente tem a oportunidade de apresentar alguma criança, a gente dá uma Bíblia infantil para os pais. Você vai passar isso aqui para o seu filho, palavra de Deus. Até porque a gente não cria filhos para o mundo não, irmãos. A gente cria os filhos para a glória de Deus, para honrar o Senhor Deus. Se honrar o Deus, vai ser uma pessoa de sucesso no mundo. Esse amém está meio fraco, irmão. Amém, irmãos? Amém. Então, o culto doméstico, você tem que ensinar no culto doméstico. Só que o culto doméstico não pode ser o culto igual na igreja. O culto doméstico é quando você está indo para o shopping. Ao invés de colocar um louvor lá em inglês, que você não sabe o que está dizendo. Às vezes seus filhos aí, adolescentes, juniores, gostam das músicas estrangeiras. E estrangeira é estrangeira mesmo, estranha mesmo às vezes, né? Às vezes alguns ritmos também. Você coloca ali e descobre qual banda gospel, que significa boas novas, evangelho, né? Gospel. Qual banda gospel tem aquele estilo musical, se for em português, mais melhor de bom ainda. E põe no seu carro. Ensine a palavra. Que nós estávamos cantando aqui é a palavra, irmãos. Certo? Então ensine a palavra. E tem música muito legal, muito top, muito joia. Inclusive os seus colegas. Senhor, fala aqui agora. Você vai postar nas redes sociais uma música de fundo, coloca uma música que fala de uma mensagem cristã, evangélica. Pastor, mas vão achar que eu sou fanático. Você não, você é apaixonado pela palavra. Apaixonado pela palavra. Então você canta a palavra, você ora a palavra, medita a palavra, pratica a palavra, obedece a palavra, medita na palavra. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Josué ouviu da boca de Deus: olha, medita nesta lei de dia e de noite, esforça-te em bom ânimo e medita de dia e de noite, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, porque em tudo que você fizer você vai prosperar. Só que a gente esquece da palavra, porque a gente não lê a palavra, não pratica a palavra, não ensina a palavra. Tem gente que às vezes sabe a palavra, pratica a palavra, mas não quer ensinar a palavra. Nós precisamos utilizar o nosso conhecimento para passar para os nossos filhos. Então, no caminho do shopping, na hora do café, fala de Jesus. Presta atenção também. Vai assiste um filme. O que o seu filho está assistindo na série? Qual a série da Netflix? Pastor do céu, eu não tenho tempo. Eu também não tenho. Ninguém tem tempo, irmão. Mas está todo mundo com o cabelo arrumadinho, a barbinha feita, bem vestidinha, roupinha bem passadinha, né, irmão? Carro limpinho, né? A gente não tem tempo, às vezes, para os nossos filhos. Mas para outras coisas a gente tem tempo. Então você ensina a palavra observando o que eles estão assistindo, que princípios eles estão aprendendo.
se aquilo ali alegra o coração de Deus e vai ser bom para a formação psíquica, emocional e física e futuro dos nossos filhos, ou não. É necessário, às vezes, jogar videogame com eles. Você está perto deles. Você ensinar quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Vai soltar a pipa? Vai ensinar, ó, não corta a linha não do outro, tadinho. Ah, mas vão cortar a minha. Não tem problema, o pai faz outra. O mais bonito da pipa não é estar na sua mão, é estar lá no céu voando. Ó. Deixa a pipa dos outros voar. Por que você vai cortar a alegria deles? Vamos lá? Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, tira o smartphone do criado mudo, debaixo do travesseiro. Coloque a Bíblia. Coloque um versículo. Olha lá o próximo versículo. O próximo. Sinal nos braços. Prenda na testa. A testa, ó. Coloca lá um recadinho lá no espelho. Versículo bíblico lá no espelho da sua filha, do seu filho. Na hora que vai arrumar o cabelão, o cabelinho, vai ver lá a palavra. Nossa, pastor. Às vezes a gente vê um povo de Israel, uma nação santa, abençoada e próspera. Eu acredito que eles estão cumprindo bem o dever de casa. Será que os nossos filhos estão vendo brigas em casa? Ódio? Vingança? Será que os nossos filhos ouvem a gente falar alguma coisa de alguma pessoa da igreja? Dos nossos familiares? Será que os nossos filhos estão ficando com ódio também da avó? Porque às vezes o senhor fala mal da sua sogra? Será que estão pensando mal dos primos? Porque às vezes a gente está falando mal deles, desses primos, dessas pessoas. Será que eles estão vendo bebidas, palavrão? Será que eles ouvem em casa palavra de Deus ou palavrão indecente? Eu encerro para lembrar que hoje a gente percebe muita dificuldade com relação às pessoas ensinar e pregar a palavra. Hoje, no século 21, 2022, daqui a 35 anos, vão estar que ano, hein? 22 mais 35? 1955, 1957? 1957. 2000, falei o quê? 2057. 2057. O que o seu filho vai estar pregando no altar? Será que ele vai estar fazendo show? Ou vai estar pregando a palavra? Que palavra os nossos juniores vão pregar daqui 15 anos? Eu espero que eles venham a pregar a poderosa, infalível, a verdade da palavra de Deus e os seus princípios. Você precisa se posicionar com relação à palavra de Deus. Fazer dela a sua paixão. Amar a palavra de Deus. Porque na hora que vier a tempestade, ela não vai derrubar a sua vida e a sua família. E os seus filhos serão abençoados na terra. O Esdras se dedicou a isso. E Deus trouxe um avivamento naquela época para o povo de Israel por meio da palavra. Jesus também disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, por favor. O conhecimento da palavra fará de você uma pessoa bem-sucedida. Eu fiz psicanálise por 3 anos, com professores inteligentes, estudiosos, falando sobre Freud, Lacan, Jung e outros mais. E muitas coisas que eles falavam, quando eu conferia com as escrituras, eu percebia: isto aqui eu já entendo pelas escrituras. Eu acho bacana a análise e ajudar o outro a melhorar os seus pensamentos, a descobrir o que está no seu inconsciente.
Mas antes do conhecimento, e antes de Freud, e antes de Melanie Klein, está a palavra viva de Deus, que permanece para sempre. Então pegue a Bíblia e coloca perto do seu coração de novo. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, é chato. Eu não tenho vontade de ler, lê sem vontade mesmo. Você tem que renunciar à sua ansiedade de ficar jogando, de ficar mandando mensagem, de ficar vendo mensagens curtinhas. O sucesso de TikTok, de Kawaii, não sei se é assim que fala, e de outros aplicativos aí de filmes curtos, é porque o ser humano está cada vez mais distraído e tem dificuldade, déficit de atenção, de focar, de aprender as coisas mais profundas na vida. E as que fazem esses filmezinhos aí ficam ricos, né? E roda muito, todo mundo dá risada, mas está todo mundo fraco, emocionalmente falando, despreparados para o mundo. Mas Deus confiou a nós, como confiou a Esdras, o entendimento, o conhecimento, para nos dedicarmos a estudar a palavra, para nos dedicarmos a praticar a palavra, a não sermos hipócritas, ensinar uma coisa que a gente não vive, que a gente não acredita. Nós não somos mercadejantes, vendedores da palavra, não. Nós somos praticantes da palavra. E também a ensinar, a dar aula na escola bíblica, a ensinar a cultura do reino de Deus para os povos, através do futebol. O nosso irmão faz isso. Ensinar a cultura do reino, os princípios da palavra de Deus. Hoje em dia tem muita gente que esqueceu os princípios, estão até mesmo se esquecendo da questão da eleição aí, gente perdida, desorientada. Em último caso, e em primeiro caso, em última análise, em primeira análise, esteja a palavra de Deus como regra de fé e conduta para a sua vida. Porque aqui, por melhor que seja o governo, daqui a 35 anos, daqui a 50 anos, nós não estaremos mais aqui, mas estaremos com o Senhor na eternidade. Palavra de Deus. Pai querido, obrigado por esta manhã. Ó Deus, amo a tua lei e quero amá-la, quero me esforçar, quero ter a Bíblia como, ó Deus, que da minha decisão de conhecê-la, mesmo que a leitura seja difícil, mesmo que meus olhos estejam cansados, a minha mente esteja muito ocupada, eu quero encontrar um tempo para eu conhecer-te pelas Escrituras no meu tempo devocional. Ajuda-me, Senhor, porque sem a Bíblia não existe culto, não existe música, não existe ceia. Ó Deus, sem a Bíblia é só misticismo. Nós queremos conhecer o poder, sim, mas nós precisamos crescer na graça, conhecer também as Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, que esta igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada na palavra de Deus.